Imagina só, um dia de verão, daqueles insuportáveis em Nova York. Um ônibus lotado na Madison Avenue. O ar pesado, sabe? Todo mundo de cara amarrada. Aí, de repente, o motorista, um senhor negro, assim, de meia idade, com um sorriso enorme, começa a narrar o que está rolando lá fora. Liquidações, exposições, filmes, o entusiasmo dele era tão genuíno que aos poucos o clima no ônibus mudou totalmente. As pessoas desceram assim mais leves. Essa cena que o Daniel Goleman viu, né, o autor do livro que a gente vai explorar hoje, ela captura bem o nosso tema, o poder das emoções e a inteligência que a gente pode usar com elas. Bem-vindos a mais uma conversa profunda. Hoje o nosso mergulho é na inteligência emocional, a famosa IE. Vamos usar como base os trechos do livro do Goleman que a gente analisou para entender o que é isso, por que importa tanto e como ela aparece, ou falta, no dia a dia. Pois é um tema fascinante e antigo, né? Aristóteles, lá na Grécia, já falava desse desafio. Como equilibrar a razão e a paixão para viver bem. A grande questão que o Goleman traz de volta e que a gente vai discutir aqui é justamente essa. Como trazer inteligência para o nosso mundo emocional? Como é que a gente lida com essa força toda? Exatamente. A nossa ideia aqui é ir um pouco além do que se fala por aí sobre inteligência emocional, né? Tentar desvendar o que ela realmente significa, separar o que é mito, o que é fato. Vamos dar uma espiadinha na neurociência por trás disso e, claro, ver como essas ideias se aplicam na prática, nos relacionamentos, trabalho, saúde, educação, tudo com base no material que a gente tem. Vamos começar por um ponto que gera muita confusão. Aquela história de que o QIE, o quociente emocional, é responsável por 80% do sucesso na vida. Os textos que a gente viu deixam claro isso é um mito, né? Uma interpretação meio exagerada. Parece que a origem disso, na verdade, é que o QI tradicional explica só uns 20% do sucesso profissional. Os outros 80% são uma mistura de muita coisa. Sorte, classe social, temperamento e, sim, habilidades da inteligência emocional. Mas ela não é a única coisa ali de jeito nenhum. Entendi. O que o Goleman propõe, baseado em muita pesquisa, é a ideia de que temos, duas mentes. Tem a mente racional, que pensa, analisa, a nossa consciência, né? E tem a mente emocional, que é mais rápida, impulsiva, poderosa, às vezes até ilógica. Uhum. Elas normalmente trabalham juntas, sabe? Numa dança. Sentimentos são super importantes para pensar direito, e a razão ajuda a gente a entender os sentimentos. O problema é quando a emoção é tão forte que ela domina a razão. Tipo um sequestro mesmo. Faz sentido. Lembro de uma citação no material Erasmo de Roterdã, falando que a proporção era tipo 24:1, paixão versus razão. Exato. Mostra como a emoção pode tomar conta, né? E um ponto importante que os textos trazem é que IE e QI não são opostos, são habilidades diferentes. O livro até menciona pesquisas tipo a do Jack Block, que achou gente com QI alto e IE baixa, e o contrário. Sim, embora esses tipos puros sejam raros, né? Mas mostra bem que são coisas distintas. Ter um QI altíssimo não garante que a pessoa seja emocionalmente inteligente. E vice-versa. Elas podem se complementar, claro, mas são diferentes. Ok, agora vamos para a parte do cérebro. E aqui a coisa fica, nossa, muito interessante. Os textos falam bastante do sistema límbico, né? Aquela parte mais primitiva do cérebro emocional e especialmente da amígdala. O que ela faz exatamente? Pensa na amígdala como se fosse o alarme do cérebro. A nossa sentinela emocional. Uma descoberta-chave aí do Joseph Ledoux, que está nos textos, é que existe uma espécie de atalho neural. Atalho? Como assim? Quando a gente percebe algo pelos sentidos, a informação vai para o tálamo, que é tipo uma estação central no cérebro. Dali, uma parte do sinal vai direto para a amígdala, antes de chegar no neocórtex, que é a parte que pensa, que analisa. Ah, então é por isso que às vezes a gente reage antes mesmo de pensar. Aquelas explosões de raiva, um susto que faz a gente pular. Exatamente isso.
O Goleman chama isso de sequestro emocional. A amígdala dispara uma resposta antes que o cérebro pensante tenha tempo de avaliar tudo com calma. Nossa! Os exemplos nos textos vão desde casos extremos como o daquele criminoso, o Richard Robles, que teve um acesso de fúria, até a experiência do próprio Goleman paralisado de medo numa nevasca. Que talvez tenha sido até protetor, né? Sim. Mas aqueles sequestros menores, tipo perder a cabeça no trânsito ou com alguém em casa, a origem é a mesma. Essa reação super rápida da amígdala. Mas nem todo sequestro é ruim, né? Os textos falam daquela gargalhada que a gente não consegue controlar, ou uma explosão de alegria, como a do patinador Dan Jensen, quando finalmente ganhou o ouro. Com certeza, são reações emocionais intensas e rápidas também. E a importância das emoções para a própria razão fica ainda mais clara com o caso do Elliot, que o Antônio Damasio estudou. Ah, o paciente do tumor cerebral? Isso. Ele tirou o tumor, as conexões emocionais foram afetadas. O QI continuou intacto, mas ele ficou totalmente incapaz de tomar decisões na vida. Se perdia em detalhes, não conseguia sentir o que era importante. Que impressionante! Pois é, leva a uma conclusão forte dos textos. Sentir não atrapalha pensar. Na verdade, os sentimentos são cruciais para a gente tomar decisões racionais. E a amígdala, além de disparar reações, também guarda nossas memórias emocionais, muitas vezes de forma inconsciente, guiando a gente no futuro. Fascinante. Isso leva direto para as competências da inteligência emocional, começando pelas internas, né? A primeira é a autoconsciência. Lembrei daquela história do samurai e do mestre Zen. Ah, clássica. O samurai fica furioso, saca a espada, o mestre calmo, isso é o inferno. O samurai leva um choque, percebe a própria raiva, guarda a espada, e o mestre, isso é o céu. Perfeito. A autoconsciência é isso, né? A capacidade de perceber a própria emoção na hora que ela acontece. Tipo, ter um observador interno. Os psicólogos chamam de meta-humor, metacognição. Exato. É a consciência sobre o próprio estado mental. Reconhecer a emoção é o primeiro passo para não ser dominado por ela. E essa capacidade varia muito. Os textos citam pesquisas, tipo as do Ed Diener, mostrando que algumas pessoas sentem tudo muito mais intensamente. E a gente tem estilos diferentes para lidar com a ansiedade, por exemplo. Lembra do teste da Suzanne Miller com gente esperando notícia ruim? Alguns são vigilantes, ficam procurando ameaça, o que pode até piorar a ansiedade. Ah, sim. Enquanto outros são distraídos, tentam não pensar naquilo. Conhecer os próprios padrões e dar atenção à intuição, sabe? Aqueles sentimentos viscerais, faz parte dessa autoconsciência. Certo. Depois de perceber, vem o desafio de lidar com o que a gente percebeu. O controle emocional. Lembrei da frase do Hamilton. Dá-me o homem que não é escravo da paixão. Mas o objetivo, como os textos ressaltam citando os gregos, não é suprimir as emoções, né? Não, de jeito nenhum. Isso levaria à apatia. A ideia é buscar um equilíbrio, uma moderação, a tal da sofrocine. Emoção sem freio pode ser destrutiva, claro. Raiva que vira violência, ansiedade que paralisa. E como fazer isso na prática? Os textos dão umas dicas? Dão sim, baseadas em pesquisas. Para raiva, por exemplo, falam da reavaliação cognitiva. Tentar mudar o jeito como a gente interpreta a situação que causou a raiva, sabe? Minar as ideias que alimentam ela. Outra coisa é a distração eficaz. Fazer algo que realmente tire o foco daquilo, não ficar só remoendo. Um período para esfriar, talvez. Uma caminhada, um exercício. E é interessante que os textos questionam um pouco aquela ideia de catarse, de extravasar a raiva. Dizem que nem sempre funciona, às vezes pode até piorar. Nossa, sério? É o que as pesquisas indicam. Para ansiedade e preocupação, que são muito mentais, né? A pesquisa do Borkovac sugere que a preocupação crônica vira um ciclo vicioso. Ela até dá um alívio momentâneo daquela ansiedade mais física, mas não resolve nada e vira um hábito. E aí? Aí as estratégias seriam o relaxamento, desafiar aqueles pensamentos preocupantes, sabe? Se perguntar, isso é realista mesmo? E focar em achar soluções práticas em vez de só ficar na preocupação. E para tristeza? Bom, a tristeza tem sua função, né? Um recolhimento para processar uma perda, por exemplo. O perigo, especialmente na depressão,
é cair na ruminação. Fica preso nos pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre a situação. Os estudos da Nolan Hoxman mostram isso. Ah, ruminação. E aí, de novo, distrações agradáveis, contestar os pensamentos pessimistas parece ser o caminho. O ponto comum é observar a emoção, entender a mensagem, mas não se afogar nela. Faz todo sentido. A terceira competência interna seria a automotivação? É usar as emoções para atingir nossos objetivos. Aquela pesquisa dos marshmallows é um exemplo disso, né? Adiar a recompensa. Exato. Envolve persistência, iniciativa. E os textos destacam uns motores importantes para isso. A esperança, não como desejo vago, mas como ter a vontade e achar os caminhos para chegar lá. Uhum. Pessoas com mais esperança são mais resilientes, têm melhor desempenho. Teve até um estudo que mostrou que a esperança previu melhor as notas de calouros do que o SAT. Que interessante. Depois, o otimismo. Como a gente explica os sucessos e fracassos? Otimistas veem falhas como algo pontual, superável. Pessimistas como prova de incapacidade permanente. O exemplo dos vendedores da MetLife é clássico. Os otimistas vendiam muito mais. Lembro desse. E, finalmente, o fluxo, o flow. Aquele estado de imersão total numa atividade, sabe? Quando a gente perde a noção do tempo porque o desafio está na medida certa para nossa habilidade. É super prazeroso e produtivo. Ah, o flow é ótimo. E tem tudo a ver com aprendizado, com maestria. Imagina isso na educação. Engajar os alunos em atividades que gerem flow. Com certeza. Bom, cobrimos as competências internas agora. E nas relações com os outros? Como a IE aparece aí? A primeira habilidade é a empatia. Lembrei do Gary, o médico que você mencionou antes. Ah, sim! O caso de alexitimia. Isso. Brilhante tecnicamente, mas incapaz de sacar o que os pacientes sentiam. Ele é o exemplo da falta de empatia. Empatia é sentir com o outro, né? Reconhecer a emoção alheia. E a raiz disso, segundo Goleman, está na autoconsciência. Quanto mais a gente se conecta com as próprias emoções, melhor a gente lê as dos outros. E a comunicação não verbal é chave nisso. Aquela pesquisa do Rosenthal, o teste Pons, mostra que a maior parte da mensagem emocional vem daí. Expressão facial, tom de voz, postura. É verdade. A empatia começa cedinho, naquela sintonia entre mãe e bebê. A forma como os pais disciplinam também conta muito. Se focam no impacto do comportamento no outro, olha como seu amigo ficou triste. Isso ajuda a desenvolver. Até em casais, o Levinson mostrou aquele mimetismo fisiológico, os corpos reagindo em sintonia. Nossa! E o Martin Hoffman liga a empatia direto com a moralidade. Sentir o sofrimento do outro é a base para o altruísmo, para a indignação com a injustiça. E o oposto disso é assustador. Os textos falam da mentalidade de abusadores que não percebem o impacto dos atos ou dos psicopatas, charmosos, mas sem remorso nenhum, manipuladores. Sim, o exemplo do faro é marcante. E as pesquisas do Harry sugerem até bases neurais. O cérebro deles reage diferente a palavras com carga emocional. Não mostra medo como esperado. Pesado. É. E a última grande área da IQ é a das habilidades sociais, que o Goleman chama de a arte dos relacionamentos. É onde tudo se junta para a gente navegar nesse mundo complexo das interações. Uhum. Tem o exemplo do pequeno Jay tentando consolar o irmão de várias formas. Uma inteligência social incrível para a idade. Isso inclui entender o contágio emocional, como o nosso humor afeta os outros e vice-versa. Dominar regras sociais básicas, saber como entrar num grupo, influenciar pessoas, resolver conflitos. A história do mestre de Aikido no Ten, que desarma o bêbado com empatia. Exatamente. Um exemplo perfeito de habilidade social no nível máximo. Certo, entendemos as competências. Mas onde isso faz diferença real, no dia a dia? Como essa IQ toda impacta a nossa vida segundo o material? Vamos dar uma olhada mais prática agora? Essa é a parte fundamental, né? Onde a teoria encontra a vida real. E os textos exploram várias áreas. No casamento, por exemplo, as pesquisas do Gottman são famosas. Mostram que o jeito como os casais lidam com briga é um previsor fortíssimo de se vão ficar juntos ou não. Não é não brigar,
É saber brigar. Exato, a forma da briga. Entender as diferenças na comunicação, evitar aqueles pensamentos tóxicos, sou sempre a vítima. Reconhecer quando um dos dois está inundado emocionalmente, sobrecarregado. A chave é escuta empática e buscar resolver. A tal boa briga. E no trabalho? Lembra do exemplo do piloto McBrone? Que trágico. O estilo autoritário dele contribuiu para o acidente. Mostra como habilidade social, empatia são cruciais, ainda mais para líder. Com certeza. E outro ponto forte nos textos é dar e receber feedback. Uma crítica bem feita ajuda muito, mas uma feita de forma agressiva, humilhante, pode destruir a pessoa. Inteligência emocional ajuda a lidar com preconceito, a criar um ambiente melhor e a construir aquelas redes de confiança, né, que fazem a coisa andar de verdade. Verdade. A conexão com a saúde também é muito clara. Os textos falam da psiconeuroimunologia, a PNI, que estuda como a mente afeta o corpo. Tem ligação direta entre sistema nervoso e imunológico. Uhum. Emoções tóxicas crônicas, raiva, ansiedade, depressão, aumentam o risco de doença cardíaca, baixam a imunidade. Por outro lado, apoio social, emoções positivas, parecem proteger. Isso pede uma medicina mais humana, né? Que olhe para o paciente inteiro, emoções incluídas. Totalmente. E, por fim, um campo super importante. Pais e filhos, e a educação. Os pais são os primeiros professores de E. As experiências da infância marcam muito. A gente viu o exemplo do Martin, vítima de abuso que virou agressivo. Sim. Mostra como esses padrões são aprendidos. O trauma também, como no tiroteio de Stockton, pode levar ao transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Mas os textos mostram que a recuperação é possível, com terapia, com abordagens criativas e tem interação do temperamento com a criação, né? Como na timidez que o Kagan estudou. Certo. E tudo isso leva para a importância da alfabetização emocional nas escolas. Os dados que os textos citam do Aschenbach mostravam uma piora no bem-estar das crianças. Isso reforça a urgência de programas que ensinem E. Como o PET. Exato. O PIRES, que ensina autoconsciência, controle emocional, habilidade social, tem mostrado resultados ótimos. Melhora comportamento, nota, relacionamento. Não é um extra. É fundamental para formar gente mais equilibrada, cidadãos melhores. Uau, quanta coisa! Então, resumindo, a inteligência emocional é esse conjunto de habilidades. Se conhecer, lidar com as emoções, se motivar, entender os outros e se relacionar bem. É diferente do que EI, mas, nossa, essencial para a vida. Uhum. A gente viu como ela mexe desde as nossas reações mais automáticas até as decisões mais complexas. Saúde, casamento, carreira e talvez a mensagem mais forte seja: dá para aprender, dá para melhorar isso. Exatamente. Entender a IE dá ferramentas muito valiosas para crescer, para lidar com o mundo de hoje. Não é só para se sentir bem, é para ser mais eficaz, mais conectado, mais resiliente. Essa alfabetização emocional parece mesmo essencial para o século XXI, para todo mundo. Pensando que muitos padrões emocionais são aprendidos, mas que a gente pode sempre aprender e mudar, qual seria uma pequena mudança intencional, sei lá, no jeito de perceber ou responder a uma emoção que sempre pega, tipo a impaciência no trânsito, a frustração com um colega ou aquela autocrítica? Qual pequena mudança, se praticada, poderia começar a gerar um efeito positivo em cascata na própria vida? Fica aí para refletir. E quem sabe experimentar.